Hello students, good evening. Aqui é a professora Kaira. Esse vídeo é para a turma de segunda-feira da professora Jéssica, que estão começando agora o Level 2. Congratulations, everyone! Nós vamos começar fazendo uma pequena revisão do passado e depois vamos entrar na matéria nova do nível 2, que são verbos com preposições. Uma dica para seguir esse vídeo é que você esteja anotando todas as anotações que você está vendo na tela, e quando tiver alguma frase para você traduzir, sempre copie a frase primeiro em português, pausa o vídeo, tente traduzir a frase sozinho e depois dê continuidade, e aí eu vou mostrar a resposta de todas elas para a gente corrigir juntos. No fim do vídeo eu também vou te falar quais lições no Quizlet você deve estar completando para a classe de segunda-feira que vem. Alright, let's get started. Hoje é Monday, February 8, 2016. Welcome to class. Nós vamos falar bastante sobre verbos com preposições, alguns verbos que temos que usar junto com preposições e sempre são aquelas. Vamos entrar nisso daqui a pouquinho, mas agora nós vamos revisar algo que vocês viram no teste de semana passada, que foram verbos no presente e no passado. Então vamos começar revisando com essas duas frases. Uma está no presente, eu estudo com você. E a próxima está no passado, eu estudei com você. Eu quero que você tente traduzir essas duas frases no seu caderno agora. E aí pausa então o vídeo, faça a tradução das frases e depois dê continuidade no vídeo para conferir as respostas. Então pausa agora e eu vou colocar as respostas. E temos então as duas respostas. A primeira, eu estudo, I study with you. E a segunda, o verbo agora ao invés de no presente, study, está no passado. Eu estudei, I studied with you. Então essa é uma revisão. Aqui está o verbo estudar no presente e aqui o verbo estudar no passado. Então, se você lembrou de fazer essa troca, good job! E revisamos algumas frases no positivo. Olhe essas duas frases no negativo. Ainda a primeira no presente e a segunda no passado, porém as duas são negativas. Então, temos que traduzi-las usando o auxiliar negativo adequado para cada uma delas. Então, tente traduzir, pausa o seu vídeo, faça a tradução e volte. Great! Agora aqui temos as duas traduções negativas. A primeira está no presente. Eu não estudo. I don't study. O auxiliar que usamos no negativo no presente é o auxiliar don't. Agora, no passado, o auxiliar que usamos é o auxiliar didn't. Eu não estudei. I didn't study. Então, fazemos frases negativas no presente com o auxiliar don't. Fazemos frases negativas no passado com o auxiliar didn't. Aqui estão as nossas duas frases. A próxima coisa que temos que observar é que o verbo em si não muda, study e study. No presente e no passado é o mesmo verbo, porque temos um auxiliar na frase. Quando o auxiliar é usado, o verbo sempre fica normal, não tem mudança nenhuma no verbo. Agora vamos fazer a tradução dessas duas frases interrogativas. Ainda a primeira no presente e a segunda no passado. Mas vamos lembrar do auxiliar certo para fazer as frases no presente e no passado. Dê um pause agora e volte para olhar as respostas. Estão as respostas. A primeira, para fazer perguntas no presente, usamos o auxiliar do. Você estuda inglês? Do you study English? E para fazer perguntas no passado, usamos o auxiliar did. Você estudou ontem? Did you study yesterday? Então, o auxiliar novamente que muda na frase, no presente do, no passado did. Porém, o verbo continua o mesmo, study no presente e study no passado. O verbo continua porque o auxiliar é o que comanda a frase, estando ele na frase. Vamos falar então de verbos com preposições. Vamos começar com uma preposição no português. Olha essa frase.
Eu preciso ligar para ela. A preposição aqui é a palavra para. Para quem eu preciso ligar. Em inglês, note que na tradução dessa frase não tem tradução para a palavra para. I need to call her. Isso é porque o verbo ligar, o verbo call, não usa preposição em inglês. Então, para falar ligue para mim, é só dizer call me. Ligue para ele, call him. O para é eliminado na frase. Então, essa é a preposição, a palavrinha que vem após o verbo. Agora, com o verbo look, acontece algo bem diferente. O normal é que a tradução do verbo to look para o português é o verbo olhar. Porém, olha o que acontece quando mudamos a preposição após esse verbo. Se usarmos look for, o verbo em português se torna o verbo procurar. Se usarmos look at, agora é o verbo olhar para algo. E se usarmos look like, aí se torna o verbo parecer com algo ou alguém. Então, vamos fazer agora algumas frases para praticarmos esse verbo com essas três preposições. Look for, look at e look like. Essa frase no seu caderno. Eu preciso procurar meus sapatos. Faça a tradução dela, lembrando que o verbo procurar precisa ser usado em inglês com a preposição for. Então, procurar, look for. Faça a tradução, pausa agora o vídeo, faça a tradução e volte para conferir a resposta. Está a resposta? I need to look for my shoes. Então, várias coisas acontecendo aqui. A primeira sendo a tradução, procurar, look for. Então, se você lembrou de colocar essa preposição, good job. A outra é que já tínhamos o verbo preciso aqui no início. Então, quando temos dois verbos, um do lado do outro, em inglês, é importante lembrar de usar a palavrinha to entre dois verbos. Então, I need to look for my shoes. Good job! Agora vamos fazer mais uma frase. Traduzir essa frase. Eu gosto de olhar para as estrelas. Então, agora o nosso verbo é o verbo olhar. Em inglês, a tradução é look at. Então, não esqueça de usar a preposição adequada. Vamos pausar aqui agora e voltar para conferir a resposta. Agora temos então a resposta I like to look at the stars. Então, nós temos primeiro a tradução, olhar para, look at, e novamente, já temos outro verbo aqui no início. Então, entre dois verbos, sempre usamos to. É importante lembrar disso também. Vamos para a última frase. Então, eu pareço com minha mãe. Como que fica a tradução dessa frase? Lembrando que parecer, precisamos de uma preposição, look like. Então, tente fazer a tradução da frase usando a preposição correta. Tradução, I look like my mother. Então, muito importante lembrar de traduzir a preposição também. Então, vamos repetir esses três verbos com preposições. Look for, look at, look like. Agora vamos estudar três verbos diferentes com suas preposições também. Agora o verbo escrever, que é o verbo write. Escrever algo por alguém é write for. Escrever algo para alguém, write to. E escrever algo de alguém para outra pessoa ou de algum lugar, write from. Traduzir essa frase. Ele escreveu essa carta por mim. Eu estava cansado. Então, note que aqui a preposição está longe do verbo, mas não deixa de ser a preposição ligada ao verbo escrever. Então, é importante lembrar, escrever por, write for. Então, faça a tradução e volte para conferir a resposta. Agora a resposta, he wrote this letter for me. I was tired. Então, o verbo aqui, no passado, escreveu wrote e a preposição correta, for, porque escrever por alguém. Então, ele escreveu a carta em meu lugar. He wrote this letter
for me. Vamos tentar outro exemplo agora com write to. Próxima frase, escrever para, write to. Ela escreveu para você quando ela estava no Brasil. Então, faça a tradução dessa frase. Resposta: She wrote to you when she was in Brazil. O verbo está no passado, escreveu, wrote, e ainda usamos a preposição correta. Escrever para, write to, no passado, wrote to. Uma frase, escrever de, write from. Ela escreveu do Brasil quando ela estava lá. Então, ela estava no Brasil e escreveu essa carta e enviou para outro lugar. Então, ela escreveu do Brasil. Então, faça a tradução. Novamente, o verbo estando no passado, usamos no passado. Escrever de write from, mas escreveu wrote. Escreveu do Brasil, wrote from Brazil. She wrote from Brazil when she was there. Esse é o verbo escrever, então, com as três formas, as três preposições. Vamos repetir todas elas. Write for, write to, write from. Alright, pessoal, então agora a lista final de todos os verbos com as preposições que vocês devem estudar essa semana já estão no Quizlet. Então pode entrar no Quizlet, a lição já está lá para vocês, é Level B, Lesson 2, Verbs with Prepositions. Está escrito dessa forma o título. Aí estude todos os verbos que estão lá, faça a lição completa no Quizlet e agora só tem mais uma pequena lição que vocês precisam para a classe de semana que vem, que são pronomes. E essa vai estar em outro vídeo e é a outra lição nova que está no Quizlet também para vocês. Alright, nos vemos next Monday. Have a great week!